Histórias assombradas. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato do Histórias Assombradas. Gostando do canal? Então deixe o seu like, envie o seu relato, comente. Relato de hoje: a estátua assombrada do vilarejo de Toben. Aproximadamente entre os anos de 1690 e 1700, uma histeria começou a tomar conta do pequeno vilarejo de Toben, depois que os homens da justiça local, considerados mais puritanos, começaram a banir as pessoas que ousassem usar métodos diferentes em determinadas doenças. Tratamentos como chás, ervas e até mesmo algumas orações não eram permitidos, já que para ele, os puritanos, isso era considerado como um feito macabro, frutos de pactos com entidades sobrenaturais. A cidade de Toben era bem peculiar, com características de uma pequena península. Para se chegar ao pequeno vilarejo de Toben, os forasteiros viajantes, que nunca eram bem-vindos, tinham que atravessar uma pequena ponte. Enfim, essa era a única maneira de se chegar por ali. Ponte essa que tinha uma característica bem estranha. Sim, estranha, porque todos que ali chegavam tinham que saudar uma estátua de pedra. A estátua tinha a forma de um homem gigante, um homem-pássaro, uma figura bem assustadora. Mais lembrava um falcão, com pernas humanas e um corpo de pássaro, com asas gigantescas, que estavam sempre abertas. Enfim, parecia ser uma espécie de deus do local. Alguns moradores de Toben diziam que a estátua havia sido construída para guardar a cidade de homens maus, que há centenas de anos foram expulsos do local. Então, ela ali foi colocada para vigiar e guardar a cidade. Os puritanos do local faziam vistas grossas para essas histórias, ameaçando até com a pena de morte qualquer cidadão que fosse pego insinuando esses fatos. Segundo eles, era uma blasfêmia muito perigosa, e ai daquele que ousasse a desafiar o chefe de Toben, sim, o maldoso Turgon. E foi aproximadamente nos anos de 1690 que a família Targat chegou, em uma velha carroça com muitas tralhas e talvez perspectivas de dias melhores, já que tudo o que restou em suas memórias para trás foi o rastro de morte e fome deixados por uma guerra que assolava os vilarejos vizinhos. Eles então viram em Toben talvez a oportunidade de uma nova vida. Os 4 viajantes estavam exaustos. O Sr. Targat e sua esposa Ferna, juntos com o pequeno Tob e a bela Mayra, assim que atravessaram a ponte, não deixaram de observar a gigantesca e assustadora estátua, com asas abertas, como que os abraçasse, desejando a eles que seriam bem-vindos. O pequeno Tob, de apenas 5 anos, desceu da carroça e rapidamente se dirigiu ao grande monumento, como quem fosse ali prestar homenagem ao grande pássaro. O Sr. Targat e sua esposa Ferna, preocupados com a atitude do menino, então gritaram para que Mayra, sua irmã, fosse até ele e o trouxesse de volta até a carroça. Imediatamente, Mayra então, em obediência cega ao pai, rapidamente se dirigiu ao irmão e o agarrou pelos braços, arrastando-o até com uma certa ferocidade. O pequeno Tob jurava, gritando, que a estátua havia dito para ele que eles não deveriam entrar naquela cidade. Com gargalhadas, o Sr. Targat ainda ameaçou o pequeno Tob. Se você tornar a dizer essa blasfêmia, te deixo no caminho para os lobos te comerem, moleque. Tob, o
pequeno menino engasgou-se e guardou suas lágrimas naquele momento, em obediência ao seu maldoso pai. Mayra, sua jovem e bela irmã, então o abraçou e disse para que ele ficasse quieto, pois sabia que o Sr. Taggart, principalmente quando bebia seu velho uísque, era um homem insuportável. Ferna, a esposa e mãe do pequeno Toby, nada podia fazer, pois também já conhecia o histórico violento do homem. Assim que atravessaram a grande ponte, caminharam mais algumas milhas e então finalmente chegaram e foram recepcionados pelo então hipócrita Turgon, que praticamente comandava todo o vilarejo de Tobin. Em tom ríspido e nada amistoso, Turgon se dirigiu a Taggart, dizendo que no vilarejo não haviam mais lugares para viajantes, pois eles trariam má sorte. Principalmente porque o seu filho, que segundo um de nossos vigias, foi visto saudando a estátua do Homem-Pássaro. Taggart então respondeu em tom sereno: precisamos apenas de alguns dias para tratar dos cavalos e um bom descanso. Em seguida iremos embora, Sr. Turgon, respondeu o maldoso Taggart. Num tom nada amistoso e com os olhos vitrificados em direção a Mayra, que era uma bela moça, o maldoso Turgon respondeu: bem, talvez tenhamos alguns lugares. Podem entrar, mas comportem-se. Ah, Sr. Taggart, estamos precisando de mulheres para fazer o ritual da purificação. E vejo que sua filha parece ser virgem. Espero que não se importe, pois belas mulheres são difíceis por aqui. Creio que o senhor e a senhora Ferna não se importariam de cedê-la para amanhã à noite, para o ritual, que será realizado na igreja local. Nesse exato momento, o Sr. Taggart olhou para a Sra. Ferna e respondeu: sem problema, Sr. Turgon, pode levá-la. Assim que o Sr. Turgon agarrou a bela Mayra, o irmão Toby e sua mãe Ferna começaram a gritar, ferozmente, contrariados com aquela ideia absurda. Taggart então rapidamente esbofeteou Ferna e ali mesmo dizendo palavras para que ela ficasse quieta, senão ele a abandonaria naquela cidade maldita. O pequeno Toby também levou uma bela de uma surra por ter idolatrado a estátua do Homem-Pássaro. Depois desses fatos lamentáveis, o Sr. Turgon então providenciou uma pequena cabana para a família Taggart, que agora se encontrava despedaçada e em prantos, com exceção do Sr. Taggart, é claro. O fato de Mayra ter sido levada por aquele homem sem escrúpulos, sabe-se lá para que finalidade, pensou Ferna, sua mãe, e o pequeno Toby, que chorava copiosamente a falta da bela irmã. Ferna, a mãe de Mayra, estava preocupada com o paradeiro de sua filha, pois já haviam se passado muitos dias e nenhum sinal de Mayra. O Sr. Taggart, que era um homem cruel e sem coração, só vivia bêbado. Para ele, pouco importava se Mayra estivesse viva ou morta. Num determinado dia, sorrateiramente, o pequeno Toby seguiu seu pai, o Sr. Taggart, sem que ele percebesse. Muito surpreso e com muito medo, ele conseguiu espiar que o Sr. Turgon, ali no meio de um curral cheio de cavalos, entregou nas mãos do Sr. Taggart, seu pai, o que parecia ser uma trouxa cheia de moedas de ouro. Então o pequeno Toby saiu correndo para avisar sua mãe Ferna, que quando ficou sabendo do ocorrido, ficou muito furiosa. A noite havia chegado por ali e Ferna estava ávida para falar com seu marido, o maldoso Taggart. Assim que percebeu que Taggart havia chegado e muito bêbado, Ferna pediu a Toby para que saísse dali rapidamente. Então ele, Toby, saiu e ficou à espreita apenas para ver Ferna, sua mãe,
ser morta por Taggart com vários golpes de machado. Naquela mesma noite, Toby ficou chorando copiosamente e em lágrimas. Então ele saiu vagando pelo vilarejo na escuridão e no frio sem rumo. Sem saber se por acaso ou por destino, Toby, o pequeno menino, estranhamente caminhou e caminhou até que se viu próximo à grande estátua do homem-pássaro. Em prantos, ele ali se ajoelhou, derramando suas lágrimas sobre os pés da grande e assustadora estátua. Mesmo soluçando e sem voz, ele se dirigiu ao monumento, pedindo vingança contra seu pai e aqueles homens que sumiram com sua bela irmã. De repente, ao longe, Toby, começou a ouvir gritos de uma mulher que ele rapidamente reconheceu, pois ele tinha certeza de que era sua irmã Myra. Rapidamente ele correu, e quando chegou muito próximo à igreja do local, Toby percebeu ali uma grande pira de toras de madeira em volta a um grande tronco. Qual não foi sua surpresa quando Toby viu sua bela irmã sendo arrastada, nua e amarrada, já muito machucada, gritando por socorro. Toby então entrou em desespero total, pois ele era apenas um menino e não tinha forças para reagir a tamanha crueldade. Ali escondido ele permaneceu, observando sua irmã, sendo presa e amarrada àquele grande tronco, em volta a grandes toras de madeira. Mesmo sendo uma criança, Toby logo deduziu que ela, sua irmã Myra, seria queimada viva por aqueles homens cruéis e selvagens. Mais assustado ainda, ele ficou quando, em meio àqueles cruéis homens, ele conseguiu ver que seu pai, o cruel Taggart, estava entre eles. E o pior de tudo é que ele parecia muito feliz com toda aquela atrocidade, mesmo sabendo de que se tratava de sua filha. Naquele mesmo momento, Toby começou a pensar em sua mãe, que havia sido morta por aquele homem cruel e desalmado, e agora estaria prestes a ver sua própria filha queimada sem nada fazer. A bela Myra parecia bem debilitada, pois, amarrada ao grande tronco, estava desmaiada e sem forças. Os homens ali gritavam em tom feroz: "Queimem, queimem, queimem!" Então o cruel Turgon, com uma tocha, ateou fogo à grande pira de toras. Em poucos minutos, as labaredas começaram a ficar mais vivas, e a bela Myra então começou a gritar e gritar, sentindo as queimaduras daquela fogueira alucinante. Mesmo a alguns metros longe, o pequeno Toby conseguiu sentir o calor do fogo. Depois de alguns minutos, com estalos e faíscas, Toby já não ouvia mais os gritos de Myra, enquanto a multidão ali em volta parecia entorpecida por aquela cena assustadora e pavorosa. E então, de longe, o pequeno Toby, com muita dor em seu coração e agora sozinho no mundo, viu o que restou da sua irmã. E mais uma vez seu mundo desabou, e ele então caiu em prantos e dor, bradando em seu íntimo. Assim ele dizia então, fazendo uma prece ao estranho homem-pássaro: "Como você, como uma estátua que protege uma cidade, permite uma atrocidade dessas?" De repente ele criou coragem e saiu em direção à multidão, em tom de raiva e ódio, gritando: "Assassinos, todos vocês mataram minha irmã, seus monstros!" O então maldoso Sr. Turgon pediu ao pai de Toby para que o agarrasse e o jogasse no resto do fogo que ainda queimava. Então o Sr. Taggart assim o fez, pois Toby sabia que ele era um homem cruel e desalmado, pois havia matado sua irmã, e por que motivo não mataria o filho também? Então o Sr. Taggart assim o fez, pois Toby sabia que ele era um homem cruel e desalmado, pois já havia matado sua mãe, e por que motivo não o mataria também?
Com a ajuda de mais alguns homens ali, o Sr. Taggart agarrou o próprio filho. Rapidamente, eles o amarraram e o prenderam a um grande tronco. Então, mais uma vez, os hipócritas ali veriam uma fogueira macabra, dessa vez com um pequeno garoto inocente. O menino gritava muito, desesperadamente, mas sem sucesso, uma vez que aqueles homens pareciam estar sob o comando do cruel Turgon. Por ali havia mais de 30 homens, que de repente começaram a olhar para o alto, entre a neblina e a fumaça das cinzas que queimaram a bela Mayra, como se estivessem hipnotizados. Todos estavam voltados com os olhos para os céus. O menino Toad então viu que a fumaça e a neblina estavam se dissipando, como se alguém abanasse com um leque gigante. Um ruflar de asas então foi ouvido. Em seguida, tudo o que ele ouviu foram gritos e desesperos e homens correndo, ossos e carnes por ali sendo rasgados por uma gigantesca figura que se assemelhava a um grande homem-pássaro. Rapidamente o silêncio pairou por ali. Ele, Toby, não ouviu mais nenhuma palavra, como se todos ali estivessem ido embora. Toby permaneceu por ali amarrado até o amanhecer. À medida que o sol foi nascendo, Toby, começou a ver uma fila de corpos deixados no meio do caminho. Ao longe, ele percebeu então que entre os mortos estavam seu pai e junto a ele o perverso Sr. Turgon. Toby, em seu íntimo, ali ainda amarrado e cabisbaixo, fez uma prece e agradeceu à estátua fantasma, pois não poderia haver outra explicação para aquela carnificina. Mesmo assim, ele ainda estava ali amarrado e com muita fome, pois já faziam uns 2 dias que ele não comia. Depois de algumas horas ali, Toby percebeu que os abutres começaram a sobrevoar o local para se fartar da abundância de corpos ali dilacerados. O cheiro de carniça penetrava em suas narinas de forma insuportável. Um desespero bateu sobre o seu frágil corpo, já que mesmo com toda a força de menino, ele não conseguia se desvencilhar daquelas malditas cordas. Os abutres então começaram a pousar vagarosamente e se fartar de um macabro banquete. Em sua mente, ele pensou, quando acabar a carne daqueles corpos ali mutilados, certamente os abutres vão devorá-lo vivo. Com muita sede, ele se viu ali mais uma vez e perdido, condenado à morte, segundo ele, praguejando a tal estátua. Por que não me mataste também? Pelo menos assim eu não estaria aqui abandonado com fome e sede, pois não existia morte pior do que aquela de forma lenta e dolorosa. Já no limiar da tarde, com o sol quase se pondo, Toby vê um homem no horizonte, sob um cavalo que parecia tocar um instrumento musical. Instrumento esse que parecia ser então de corda. Então, quando o homem chegou mais perto e viu Toby naquela situação, rapidamente desceu do cavalo e o libertou. O homem então se apresentou como Domb. Pode me chamar de Domb, garoto. Fique tranquilo. Você agora está salvo. Toby abraçou ao homem como se fosse a última pessoa que viria nesse mundo e o agradeceu. O homem então lhe forneceu um pedaço de carne seca que Toby devorou rapidamente, para em seguida beber quase toda a água contida no cantil do bondoso homem. Domb ainda perguntou o que houve por aqui, garoto. Toby olhou para o homem com lágrimas nos olhos e explicou tudo ao bondoso homem, que titubeou um pouco quando ouviu sobre o tal homem-pássaro. O homem taxou Toby de louco, pois, segundo ele, quando atravessou a ponte, não viu nenhuma estátua.
Sabe o que eu acho, garoto? Você ficou tempo demais no sol. Vamos embora, pois o cheiro de carniça por aqui está muito forte. O homem colocou o garoto em seu cavalo e disse a ele: Sabe, garoto, eu vim aqui para cantar para os homens vivos, mas pelo jeito vou ter que fazer uma canção para homenagear esses mortos. Não gaste sua saliva com esses imprestáveis, pois eles não valem sequer uma moeda de prata. O homem então riu e saiu em galopes em direção à grande ponte. Assim que lá chegou, Toby pediu ao homem para que parasse o seu cavalo. O homem estranhou o fato, mas cedeu-lhe ao desejo. Toby desceu e foi até o local onde se encontrava a grande estátua, para então se ajoelhar para agradecer mais uma vez ao homem-pássaro que o salvou naquela noite. Toby percebeu que onde estavam os pés do homem-pássaro havia uma enorme cratera, uma em cada lado. Certamente, pensou Toby, ele agora deve ter ido proteger a outra cidade, pois o vilarejo de Tobin sentiu a ira do grande homem-pássaro. Vamos, garoto, a noite está chegando. E eu ouvi boatos de viajantes que viram uma criatura voando por aí, matando pessoas. Toby então esboçou um leve sorriso e disse: Ele só mata pessoas ruins, Sr. Dom. Boa noite.